Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer alguns trechos da entrevista do ministro Barroso, conhecido como o tolo que pensava ter derrotado o bolsonarismo, ao programa do Valdo Cruz na Globo News. Separei 3 comentários repugnantes desse ministro falador. Não contente com todas as bobagens que já disse, ele reforçou que não quer mais bolsonaristas disputando eleições, defendeu Moraes, afirmou que Trump só ouviu a narrativa dos perdedores, referindo-se aos bolsonaristas, e ainda tentou dizer como os religiosos conservadores devem se portar. Assistam comigo, pois na segunda parte do vídeo eu venho com as contestações a esse discurso censurador e mentiroso. Olhando para frente, a gente essa semana entra na contagem regressiva de 1 ano para as eleições do ano que vem. Diante desse cenário, como é que o senhor vê o futuro político do país? Pode haver um controle desse radicalismo ou, pelo contrário, um recrudescimento dessa força radical extremista aqui no país? Qual que é a tua opinião? Eu lembro que em 2018 o senhor se manifestava com bastante otimismo com relação à força que a democracia liberal tinha de resolver seus próprios problemas, mas ao longo desses anos a gente viu muitos ataques à nossa democracia. Então, queria a tua perspectiva para o próximo ano nas eleições de 2026. Já que a gente está falando de perspectiva, também queria a perspectiva com relação à tua própria pretensão profissional, se segue no Supremo ou não, porque muita gente fala de aposentadoria, eu precisava perguntar. Olha, eu primeiro queria reiterar a minha fé na democracia lá de 2018. Eu confirmo o que eu achava e acho que a democracia brasileira passou num teste, Vitor, muito difícil. Mas são os mares revoltos que fazem os grandes navegantes, e eu acho que os grandes navegadores. Eu acho que nós resistimos bem. A democracia brasileira deu uma prova de maturidade. Talvez tenha sido um dos poucos países do mundo em que um tribunal, com o apoio da imprensa, da sociedade civil e de boa parte da classe política, conseguiu evitar um golpe, conseguiu evitar o pior, conseguiu evitar a ascensão do populismo autoritário. O que não aconteceu na Hungria, prevaleceu na Turquia, em outros países, na Venezuela, na Nicarágua. Portanto, aqui nós conseguimos escrever uma história diferente, preservando a democracia. Eu tenho muito orgulho do que nós conseguimos fazer no Brasil para salvar as instituições. E, repito, o Supremo sozinho jamais teria sido capaz. Era preciso que as outras instituições estivessem. Eu vejo o futuro, Vitor, de uma maneira muito construtiva, como sempre. E ao olhar as lideranças conservadoras que possivelmente vão disputar com o presidente Lula, que são o governador de São Paulo, os potenciais candidatos, o governador de Goiás, o governador do Paraná, que são os nomes que têm sido cogitados, são pessoas extremamente civilizadas, moderadas, de modo que eu acho que nós vamos superar um problema que aconteceu no mundo e havia acontecido no Brasil, que era a captura do pensamento conservador pelo extremismo. Foi isso que aconteceu em diversas partes do mundo. E acho que nós vamos voltar a uma certa normalidade de termos um pensamento conservador, porque a democracia tem lugar para liberal, tem lugar para progressista e tem lugar para conservador. A captura dos conservadores pelo extremismo em muitas partes do mundo levou a consequências negativas como perda da civilidade, perda da importância da verdade, desprezo pelas instituições de conhecimento, e imprensa e universidades, e eu acho que nada disso vai se repetir no cenário que eu vejo lá na frente no Brasil. De modo que eu acho que o extremismo vai ser, sobretudo após os julgamentos do Supremo concluídos, vai ser uma coisa residual que vai ficando à margem da história. Não acho que vai morrer, mas vai deixar de ter o protagonismo que teve em períodos recentes. O senhor diria que o momento mais crítico da sua gestão foi quando saiu ali as primeiras sanções dos Estados Unidos ao Supremo e ali ao senhor, né, e ao ministro Alexandre de Moraes, e como o senhor vê agora que deve ser a relação do Supremo em relação aos Estados Unidos? Como é que deve ser essa reação? Olha, eu não diria que tenha sido o momento mais crítico, Márcio. Certamente foi o momento mais surpreendente, porque geralmente as pessoas se preocupam com independência judicial
por desvirtuamentos das instituições domésticas. Quando a independência judicial sofre um ataque externo, isso é muito atípico e imprevisível. E, portanto, eu evidentemente lamento. Mas não diria que foi o momento mais crítico, apenas é desagradável, especialmente para o ministro Alexandre e para a esposa dele, que receberam a Magnitsky, que é uma coisa extremamente injusta para um juiz que estava cumprindo o seu papel. Claro que você pode discordar do papel, mas punir dessa forma eu acho que foi extremamente injusto, porque acho que prevaleceu nos Estados Unidos a narrativa dos perdedores, a narrativa de quem tentou o golpe e não conseguiu. E, portanto, eu acho que a diplomacia brasileira e os empresários brasileiros estão tentando desconstruir essa narrativa equivocada e desfazer essa injustiça que penalizou não só o Supremo, mas boa parte do empresariado brasileiro com todas essas tarifas. No meu caso especial e da minha família, a questão do visto, até não recebi uma comunicação oficial, mas foi problemática apenas porque eu tenho uma ligação acadêmica permanente com uma instituição americana e com a Harvard Kennedy School, e tenho ligações acadêmicas com outras instituições nos Estados Unidos, com Yale, onde eu estudei. Então, eu tinha um compromisso em Stanford agora em novembro, tinha um em Yale em setembro que eu não fui. Portanto, não é que não me faça diferença, faz, porque eu tenho ligações acadêmicas, tenho amigos queridos no país. Agora, eu fiquei chateado, me preocupo com a Magnitsky, que não é irrelevante, não trato nada com indiferença, mas não deixei de fazer nada do que tinha que fazer, inclusive sentar ao lado dos meus colegas no momento da proclamação para dizer: o presidente está aqui com vocês apoiando o tribunal. De modo que eu sou um jeito kantiano, na vida a gente deve cumprir bem o próprio dever. Os resultados você não tem controle, mas eu tenho uma fé racional muito profunda, Vitor. Eu só faço o que é certo e acredito que haja uma fagulha divina na verdade. Procuro sempre estar trabalhando com a verdade. E, portanto, eu faço o que é certo e não tenho medo de nada. Mas eu não falo isso por arrogância ou prepotência, mas é porque eu verdadeiramente acredito que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Sobre as suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas. Inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. Poder de influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. E tem um lado negativo, Valdo e Victor e Márcio, a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam o Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou. Nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança. Essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. De modo que eu, às vezes, sinto muita vontade de ter mais liberdade
de movimento, de pensamento. Então, eu estou pesando muito Vai ser onde esse retiro? Hein? Vai ser onde esse retiro? Se eu disser, vão me apunhar lá, mas é fora. Para você, depois eu conto, mas não posso falar. É fora do Brasil? É fora do Brasil? Ah, tá. Onde a gente vai hoje em dia, você está sujeito à maldade. Eu mesmo fui cercado por 300 pessoas num estado da federação. Lindo, aliás, o estado. Tinha que sair de carro blindado. É uma coisa que me chocou muito no Brasil e que nós precisamos resgatar, além da civilidade, é a volta da religiosidade verdadeira, espiritualizada. Porque um dos policiais judiciais do Supremo me contou que durante a invasão do 8 de janeiro as pessoas quebravam, tacavam fogo, xingavam e depois ajoelhavam no chão e rezavam. Na casa que eu estava, num estado da federação, que eu gosto muito, por isso não vou falar o nome, as pessoas cercaram, subiram no muro e xingavam mais palavrões do que eu conhecia e depois rezava a Ave Maria e o Pai Nosso. Ou seja, uma mistura da religiosidade com violência, com grosseria, que, assim, a espiritualidade, ela traz paz interior, sabedoria, respeito pelo outro. Essa religiosidade grosseira, agressiva, raivosa, não tem um pingo de espiritualidade, é uma farsa. Agora gostaria de trazer um comentário do ex-ministro Marco Aurélio, que já tinha afirmado que acompanharia o voto do ministro Fux, e agora explicou que todo esse processo ser julgado em última instância é uma vergonha. Também quero trazer um vídeo sobre o Daniel Silveira, pois hoje Moraes autorizou que ele cumpra a pena em regime aberto com uso de tornozeleira. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa, com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão ao que está na Constituição, sem direito dos cidadãos acusados terem recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, a problemática do relacionamento, a problemática da independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com direito à impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência alargada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos no passado a avocatória, isso foi muito criticado. O que era a avocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pensar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusados, se for o caso, na primeira instância. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, a exaustão com a segurança jurídica. Silveira cumpre pena em regime semiaberto numa cadeia agrícola em Magé, na Baixada Fluminense. Em 26 de julho deste ano, com autorização do STF, o ex-deputado operou o joelho em uma clínica particular na zona norte do Rio. Depois da cirurgia, laudos médicos apresentados pela defesa alegaram que ele precisava de 2 sessões diárias de fisioterapia. Os advogados pediram, então, que Silveira ficasse em prisão domiciliar por 6 meses, tempo estimado de duração do tratamento. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar. Moraes autorizou, no entanto, saídas temporárias pelo período de 30 dias para que Silveira deixasse a prisão em Magé e frequentasse as sessões de fisioterapia na cidade onde morava. No fim de agosto, o ministro prorrogou as saídas por mais 90 dias.
A clínica onde Daniel Silveira foi autorizado a fazer as sessões de fisioterapia funciona neste prédio comercial, na rua mais conhecida de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O endereço da clínica está no despacho do ministro Alexandre de Moraes. A decisão diz explicitamente que o procedimento deveria ser realizado na clínica de Petrópolis. O laudo médico apresentado por Silveira aponta que o ex-parlamentar precisa de fisioterapia todos os dias, só que a clínica só funciona de segunda a sexta. De segunda a sexta, de 8 da manhã até às 6 da tarde. Nas decisões, Moraes determinou que as datas e os horários do tratamento deveriam ser comprovados. Desde então, todos os dias, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio junta ao processo declarações do fisioterapeuta. Só que na maioria dos dias, ele declara que as sessões são feitas em domicílio, na casa de Daniel Silveira e não na clínica. Mas não é apenas o local das sessões das fisioterapias que chamam a atenção. A permanência de Daniel Silveira em Petrópolis entre o tratamento do início da manhã e o do fim da tarde também foi questionada pelo ministro Alexandre de Moraes. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É impressionante a cara de pau e a petulância do Barroso, achando que tem o direito de decidir qual é a direita permitida para concorrer nas eleições do ano que vem, citando até os nomes dos candidatos que o agradam. Isso para não falar na defesa ridícula que fez do ministro violador de direitos humanos, cuja esposa tentou dar um jeitinho de escapar da Magnitsky e falhou miseravelmente. Sobre o Daniel Silveira, Moraes tentou implicar com as saídas para a fisioterapia, como mostrei no vídeo, mas quando viu que não tinha mais nenhuma chance de procurar pelo Inhovo, concedeu a prisão em regime aberto, desde que ele não utilize redes sociais. O que vocês acham, pessoal? Será que Lula vai mesmo conseguir reverter as sanções quando conversar com Trump? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.